Bom, pessoal, boa noite a todos. Estamos começando a nossa terceira aula do segundo curso bianual de hipertensão arterial, coordenado pelo Dr. Vitor Margalo. E hoje a gente vai falar de como montar o seu currículo Lattes, né? Quando a gente está falando em pesquisa, em vida acadêmica, o currículo Lattes é fundamental, tá? É fundamental para que as pessoas conheçam você, para que as pessoas saibam o que você está fazendo. É fundamental para você se apresentar para um concurso, para uma prova, para um edital, né? Então, sempre que a gente quer saber o que que alguém está fazendo na vida acadêmica, né? Não só na pesquisa, mas também é, na vida, na questão de ensino, na questão cultural, né? Sempre que a gente quer saber o que que uma pessoa está fazendo dentro dessa área acadêmica, o currículo Lattes é o grande informante para a gente de quem são, quem é aquela pessoa que a gente vai começar a lidar ou que a gente está querendo lidar de uma outra forma, né? Então, assim, muito importante montar um currículo Lattes, saber montar um currículo Lattes. Ele existe assim até uma certa fantasia de que o currículo Lattes é complicado de se montar, é complicado de se fazer, mas na verdade é uma plataforma bastante amigável, tá? E que o grande problema dela é que as pessoas vão deixando, né? E o vão deixando é que faz com que ela vire um bicho de sete cabeças, que na verdade ela não é, né? Então a gente, quando vai falar em montar o currículo Lattes, a gente não pode falar só do currículo Lattes, né? Existe uma outra plataforma bem mais recente do que o Lattes, que é o Orcid. Essa plataforma, na verdade, é uma plataforma internacional, né? Eu disse que quando a gente quer saber quem é alguém na fila do pão em relação à vida acadêmica, a gente procura o currículo Lattes. Só que o currículo Lattes é daqui do Brasil, tá? Quando eu quero saber quem é alguém no mundo, eu vou procurar no Orcid, tá? Então, o Orcid é uma plataforma onde tem também os currículos das pessoas, mas é uma plataforma internacional, tá? Então, ORCID significa Open Research and Contributor ID, né? O site é orcid.org e ele é um identificador digital único, alfanumérico, que ele identifica pesquisadores e autores acadêmicos no mundo inteiro, tá? Ele associa publicações, projetos, patentes acadêmicos, atividades acadêmicas num único perfil, tá? Que você pode preencher o seu Orcid com uma série de informações, mas que ela tem uma coisa muito interessante, a parte de produção bibliográfica, ela é preenchida automaticamente. Por quê? Hoje em dia, quando você vai submeter um artigo, e agora até as plataformas de submissão de edital também pedem isso, você tem que informar o seu Orcid e o Orcid da equipe inteira, tá? Então, por quê? Justamente porque é uma plataforma relativamente recente, mas que quer abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, no momento em que você publica um artigo, o Orcid já bota direto lá no seu perfil. No momento em que, hoje em dia, para fazer, quando a gente vai revisar, né, fazer essa revisão por pares de artigos submetidos, né? Você, quando vai entrar, a revista pergunta: você quer se fazer o seu link através do Orcid? Você fazendo o link através do Orcid, no Orcid também já entra automaticamente as revisões que a gente faz. Então, está se tornando uma plataforma cada vez mais robusta e que é importante também todo mundo se cadastrar lá. E em alguma hora alguém vai dizer assim: vai lá e faz o seu Orcid. É muito simples também, né? Não tem muito mistério. Só que a cara do site do Orcid, né? Quando você vai entrar nele, você entra aqui em cima no registro, né? E aí aparece, né, essa primeira tela onde você vai se apresentar ou onde você vai se registrar, tá? E a partir daí você dá uma série de informações que eles vão pedindo, uma coisa super
simples, não tem maiores mistérios. E aqui está formada o seu perfil, né, na plataforma Orcid, como eu tinha falado, ele tem é um perfil alfanumérico, né? Então você tem ali o teu númerozinho lá que te identifica dentro do Orcid. É interessante que ele já pega, né, em função das publicações todas anteriores, todas as formas com que o nome do pesquisador apareceu. Ele bota lá os e-mails que você cadastrar, você pode botar as suas redes sociais, ele te dá as citações em plataformas importantes como o Scopus e o Research ID. Vai dar uma biografia sua, né? Isso aí você coloca, geralmente é a mesma biografia que a gente bota lá no Lattes. E aí você pode ir adicionando as suas informações, educação e qualificação, doutorado, mestrado, atividades profissionais, né? E os trabalhos, como eu falei, eles vão entrando automaticamente e eles puxam lá todos os seus trabalhos anteriores, né? Então, eu peguei, fui lá no últimozinho, esse aqui é o nosso primeiro artigo do ProHeart, publicado em 2003, que fez parte da minha tese de doutorado. E isso aqui é o artigo que conta a história do ProHeart, tá? Como é que ele começou, a partir de quê, como é que foram os dados iniciais. Esse artigo foi publicado em 2004, né? Então, eu não botei isso lá. A plataforma puxa em função do DOI de encontrar o seu nome nesses artigos, né? Então, a gente tem que ter na cabeça isso. O Orcídio e o currículo Lattes é o seu cartão de visita, tá? Quando alguém vai fui convidada para falar numa mesa redonda num congresso, tá? É, olha ali quem são os meus amiguinhos da mesa redonda e vejo que duas pessoas eu ouvi falar, e não sei direito exatamente o que faz, eu nunca ouvi falar. Eu vou lá no Lattes saber quem é. Ele publica, ele tem vida acadêmica, está vinculado aqui à universidade, né? Qual é a sua linha de pesquisa, o que que ele faz, o que que ele não faz. Quando a gente está avaliando editais, né, de órgãos governamentais, né, eu faço, como eu sou bolsista do CNPq e FAPERJ, obrigatoriamente a gente faz é, avaliação, né, de projetos submetidos aos diferentes editais, né, e a gente vai olhar quem é esse freguês aí, o que que ele está fazendo, o que que ele tem de produção científica, o que que ele tem de linha de pesquisa. Esse projeto tem a ver com a linha de pesquisa dele ou o cara mudou totalmente de ramo? Isso tem valor ou não tem valor? Ele tem orientação já feita, né, de aluno de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, está vinculado a alguma pós-graduação? Isso tudo a gente vai botar lá no nosso Orcid e no nosso Lattes para que as pessoas saibam quem a gente é, né? Então, agora mesmo, essa semana, daqui a 15 dias, eu estou indo para uma banca de doutorado na Universidade de Copenhague e, obviamente, eu não conhecia mais ninguém da banca, né? Então, agora, semana passada, eu entrei no Orcídio de cada um deles para saber quem é quem, o que que eu vou conversar com eles, né? O que que eles vão trazer ali naquela banca que tem a ver com o que eu pretendo trazer e o que que eles já têm de formação, tá? Então, ambos, Orcídio e Currículo Lattes, é o seu cartão de visitas da vida acadêmica, tá? Não precisa de nada além de ter um currículo Lattes e um Orcídio bem preenchido. E é isso que a gente vai falar agora, tá? Então, a plataforma Lattes, o link é lattes.cnpq.br, né? E a gente vai começar a falar como criar um currículo novo. Quando você entrar lá na plataforma, aparece isso aqui. E se eu quero criar um currículo novo, eu vou clicar aqui, cadastrar um novo currículo, tá? É, E aí vai aparecer uma série de telas, uma depois da outra, onde eu vou botar as minhas informações, meu e-mail, vou criar uma senha, né? Vou botar minha foto, é importante, meus dados pessoais, meus documentos, endereço residencial, endereço profissional, formação acadêmica, tudo isso ele vai perguntando, não tem mistério nenhum, é só você ir preenchendo com as suas informações. Próximo, atuação profissional. Se você é estudante ainda, não tem nenhuma atuação profissional, você vai botar não. Se você já tem uma atuação profissional, você bota o sim e aí começa a descrever quais são
os seus vínculos profissionais, né? A sua área de atuação, né? A maioria dos que está aqui é medicina, mas eventualmente enfermagem, nutrição, enfim. E habilidades linguísticas, né? Você vai botar aí quais são as línguas que você compreende, lê, fala, escreve, enfim, né? E depois que você der todas essas informações, vai aparecer aqui essa página para você enviar os dados. Você vai conferir os seus dados todos, vai dizer que leu, está de acordo e vai enviar ao CNPq, tá? A partir desse momento, você criou o seu currículo Lattes. Você já é uma pessoa cadastrada dentro do currículo Lattes e todas essas informações já vão estar lá nas primeiras páginas do seu currículo Lattes. Outra coisa fundamental, eu criei meu Lattes. Ah, legal. Não, você tem Lattes? Ah, tenho sim. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu precisei criar um Lattes e tá lá. Ah, legal. E o que mais você botou lá? Nada? Teu Lattes vai ficar esquisitão. Vai aparecer lá assim que você é estudante do ensino médio, quando na verdade você já está no internato, talvez na residência, já tem um mestrado. E é aquele Lattes que você nunca mais olhou, vai estar lá parado e na hora que você tentar mexer nele, você vai enlouquecer. Aí ele parece um bicho de sete cabeças. Por quê? Porque faltou um monte de informação que você não guardou em lugar nenhum, que você tem uma vaga ideia de que fez aquilo, mas não lembra muito bem, não sabe as informações que você tem que botar ali, então você fica perdido nesse meio de caminho, né? Então, mantenha seu currículo atualizado regularmente, incluindo novas experiências e publicações sempre. Tá? Então eu digo isso, eu vou para um congresso, antes de ir para o congresso eu já botei no Lattes que eu estou naquele congresso, tá? Aí boto lá as palestras que eu vou dar, os trabalhos que a gente vai apresentar, já está tudo no Lattes, tá? Então isso é fundamental. Se eu deixar para daqui a 2 meses, eu vou falar, caramba, quais foram mesmo os trabalhos que a gente apresentou? Aí tu tem que procurar, e aquilo já dá trabalho, aí você não tem mais tempo de fazer aquilo, enfim fica para lá e você perde informações que são muito importantes para formar o teu perfil acadêmico. Eita, tô doidão aqui. Tá? Então, o que que acontece quando eu enviei pro Lattes? Aparece a minha carinha lá quando eu procurar o currículo Lattes. Minha cara, meu nome, quem é bolsista produtividade do CNPq, essa informação aparece logo de cara, né? O Lattes é do CNPq, então isso é uma informação automática que eles botam. Aquele endereço do Lattes, que de vez em quando a gente fala assim, qual é o endereço do seu Lattes? É isso aqui, o endereço eletrônico está aqui, né? E uma coisa que é muito importante do que eu acabei de falar, atualize sempre seu currículo. Por quê? Vai estar escrito no Lattes quando foi a última atualização. Se você abre o Lattes de alguém que a última vez que ela atualizou foi há 5 anos atrás, vai falar, gente, ou essa pessoa não tem perfil acadêmico, ou ela não tem um pingo de organização, ou não está fazendo nada, né? Quer dizer, a coisa mais fácil de eu pensar, "Nossa, esse cara não fez nada há anos, né? Então, atualizar o currículo com uma frequência razoável é super importante, tá? Não sei se vocês acompanharam, mas há uns meses até, final do ano passado, o presidente da FAPERJ era um pesquisador renomadíssimo da UFRJ, o professor Gerson, que incrementou a FAPERJ de uma maneira impressionante, né? E, de repente, por questões políticas, o nosso governador resolveu tirar o professor Gerson da presidência da FAPERJ e indicou uma outra pessoa, né? E, obviamente, o que todo mundo fez imediatamente, né? Entrar no Lattes dessa pessoa para saber quem era ela, né? E a última vez que a pessoa tinha um Lattes, tá? Mas a última vez que ela tinha atualizado tinha mais de 10 anos. E a única informação que tinha lá é que ela tinha feito uma graduação que não dizia se tinha concluído e muito menos em que instituição ela tinha feito a graduação. Quer dizer, alguém que se propõe a ser presidente de uma agência de fomento de pesquisa, há 10 anos não ter atualizado o Lattes é algo assustador. Né? Você vê que a pessoa não tem nenhum perfil acadêmico. E se você entra no, se a gente entrar no Lattes, qualquer um de vocês, e descobrir que a última vez que você atualizou foi há 3 anos atrás,
Ele vai pensar, ou esse cara não tem o menor perfil acadêmico, né? Fez esse num dia qualquer, e não vou levar em consideração as coisas que aquela pessoa possivelmente venha a dizer. Então, vamos atualizar o currículo. Eu fiz o meu currículo, mas eu tenho que manter ele atualizado o tempo todo. Então, vou entrar lá na plataforma Lattes e vou entrar aqui no atualizar currículo, tá? É, Hoje em dia, o login da plataforma Lattes é pelo GovBR, tá? E na hora que você diz que quer atualizar o currículo, faz o seu login e aparece essa página aqui, com as suas informações iniciais e com essas várias abas. Dados gerais, formação, E dependendo do que eu quero atualizar, eu vou escolher aqui a aba que tem a ver com a atualização que eu preciso fazer, tá? Então, basicamente, quais são as abas? Dados gerais, formação, inovação, produções, aqui é produção científica, artística, cultural, etc. Atuação profissional ou não, os projetos que a gente está envolvido, né? Toda vez que entra alunos de iniciação científica, ou no ProHeart ou no LAPARC, eu falo, gente, tem que botar o projeto do ProHeart ou do LAPARC que vocês estão participando, tá? Porque isso cria o vínculo. Na hora que você bota que você está num projeto, né, do LAPARC ou do ProHeart, e que obviamente vai me aparecer como a coordenadora, eu recebo uma mensagem do CNPq pedindo para eu confirmar que aquela pessoa realmente faz parte da equipe, tá? Então isso aí fica referendado dentro do seu currículo, tá? Patentes, registros, bancas, né? Bancas é mais para quem é professor, educação e popularização de tecnologia, eventos que você participou. Ah, eu fui a um congresso, fui a uma jornada científica, eu assisti uma aula lá no CREMERGE, eu assisti um webinar da Socerge, enfim. É um evento que você participou. E orientações também fica mais por conta de professores, né? Então, basicamente, o que que a gente vai falar aqui? As coisas que importam mais para vocês, né? O que a gente mais habitualmente entra para atualizar, mas depois vocês vão ver que tudo entra numa rotina muito semelhante. Então, os dados gerais, que informação que boa parte você já botou lá no dia que você fez o seu Lattes, mas conforme você vai aumentando a sua formação, você vai atualizando isso, né? A sua área de atuação, os projetos que você tem, produção bibliográfica, isso aqui entra artigo publicado, capítulo de livro, publicação em anais de eventos, né? Os eventos que você participou e como participou, a gente vai ver adiante, e as citações que essas suas produções tiveram. Né? Então, dados gerais. Então, basicamente aqui, ó, quando você clicar naquela abinha dados gerais, vai aparecer essas opções: identificação, endereço, licença maternidade, adoção, idiomas, prêmios e títulos, texto inicial do Lattes. Isso aqui você já botou lá na hora que estava fazendo o seu cadastro, né? Pode ser que você vá fazer algum ajuste aí, né? Mudei de endereço, aprendi mais um idioma, vou entrar em licença maternidade, enfim. Mas a grande maioria das vezes isso aí é uma coisa mais ou menos estática, né? Aí vão aqui, prêmios e títulos, né? Se eu clico em prêmios e títulos, abre o que eu já tenho lá, o que eu já coloquei, e eu tenho aqui o incluir um novo item. Se eu não tiver nenhum prêmio, nenhum título, vai ficar zerado, mas vai aparecer. Incluir um novo item, né? E eu vou lá e clico no incluir um novo item. E aí aparece para mim, prêmios e títulos recebidos. O nome do prêmio, a entidade promotora e o ano da premiação. Né? Então, agora a gente vai ter o Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Vários de vocês submeteram trabalho. Se alguém for premiado como o primeiro lugar de pôster em pesquisa clínica, aí você vai botar aqui o nome do prêmio: primeiro lugar no pôster em pesquisa clínica. Entidade promotora, Sociedade Brasileira de Hipertensão. Ano da premiação, 2025, né? E salvar, tá? Ele te dá sempre essa opção do público e privado. A grande maioria das vezes a gente quer que as nossas informações sejam públicas. Eu acabei de dizer que o currículo Lattes é o nosso cartão de visita. Então, o cartão de visita em branco não adianta grande coisa, né? Então, a grande maioria das vezes a gente vai botar que é público. Por que que eventualmente você pode pôr privado?
Por exemplo, eu estou participando de um estudo multicêntrico em que existe uma questão contratual de sigilo, né? Então, até que aquilo ali chegue ao fim, que seja publicado, pode ser que eu mantenha aquela informação no privado. Mas a grande maioria das vezes, e o default já é esse, é que vai ser público. Clico no salvar e pronto, tá? O negócio vai entrar lá automaticamente. O texto inicial do currículo Lattes. O texto inicial do currículo Lattes é outra coisa super importante. Também, pelo mesmo motivo, ele é o teu cartão de visita. Então, você vai dar uma resumida naquilo que você considera que você já fez de mais bacana, ou que está fazendo, né? Então, é sempre importante a gente botar o que a gente está fazendo, né? Mas, geralmente, começa com a formação. Graduado em Medicina pelo FRJ, mestre em medicina de cardiologia, doutora em clínica médica e coordenadora do ProHeart, coordenadora do LAPARC, mais aqui embaixo, enfim. A gente vai botando as coisas que são importantes para um cartão de visita. A primeira coisa que eu quero que as pessoas vejam que eu faço? É isso, isso, isso e isso, tá? Então, e aqui aparece, ó, certificado pelo autor em 28 de maio de 2025. Pô, a última vez que o cara é, incrementou esse texto inicial do Lattes foi há 8 anos atrás. Pô, não fez nada esse tempo, nada importante, não teve nenhum cargo, não fez nada que realmente justificasse ele mudar esse texto, né? Ou acrescentar coisas. Lembra que eu falei que lá no Orcídea a gente também tem uma biografia? Geralmente é essa daqui, tá? E aí você entra com esse texto em português e em inglês também, tá? Aí eu vou lá para a abinha da formação. Vai aparecer formação acadêmica ou titulação, pós-doutorado ou livre docência e formação complementar, né? Então vamos lá na formação acadêmica ou titulação. O que que acontece muito com os currículos de aluno, né, da graduação? É comum, vocês mandam para a gente o link, né, para a gente submeter algum edital, enfim. Eu entro lá para ver se aquele link está funcionando. E aí está lá escrito assim: aluno do ensino médio do colégio, não sei o que, não sei o que lá. Fala, pô, como assim? Você está querendo uma bolsa de iniciação científica do CNPq como aluno de graduação e o teu Lattes está dizendo que você é aluno do ensino médio, né? Então é muito importante que a gente entre com a informação correta e atual, né? E alguns alunos dizem assim: ah, não, mas é porque a graduação ainda não acabei, aí não consegui mexer lá. Então vamos lá. Eu cliquei aqui, incluir novo item, aí aparece lá, qual o nível desse novo item? Graduação. Beleza, confirmar. Vocês veem que a maioria das coisas que a gente entra tem uma múltipla escolha aqui, né? Tem aqui uma tela de rolagem para a gente poder e, escolher a informação que a gente quer seguir. Então, eu escolhi graduação. Nível de graduação, normal ou sanduíche? Graduação é normal, né? Sanduíche é geralmente mestrado, doutorado, principalmente. Qual a instituição, qual o curso? Está em andamento? É isso. Eu sou um aluno de graduação, ainda não concluí, tá? Mas eu sou um aluno de graduação, é importante eu ter ali. Então, quando alguém entrar no seu lado, vai aparecer que você é aluno do curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou do Idomed Estácio, ou da Souza Marques, ou da UERJ, enfim, seja lá de onde for, que está em andamento. Se você clicou em andamento, você só precisa botar o ano de início, não precisa botar o de conclusão. Se você clicou em concluído, obviamente você vai ter que botar o ano de conclusão e salvar. Tudo a gente tem que salvar, né? Formação complementar. Qualquer curso que vocês façam, vocês vão colocar como formação complementar, tá? Um curso de inglês que você concluiu, um curso de espanhol, um ACLS, um curso de sutura, um curso de terapia intensiva, enfim, fez um curso de capacitação num congresso, a propósito, no nosso congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão a gente vai ter dois cursos de capacitação super interessantes, um que é sobre sono e o outro que é um BLS que é certificado pela American Heart, tá? Então você vai botar isso aqui, incluir novo item, tá? E aí vai aparecer para mim, nessa formação complementar, de que nível é, qual foi a instituição, qual o curso, qual a carga horária, se está em andamento ou se eu já concluí. Ah, eu estou fazendo curso de inglês, né? Mas ainda não concluí. Eu vou botar aqui que eu estou fazendo curso de inglês, que está em andamento,
tá? É, Saindo da formação, vamos agora para atuação, né? Atuação profissional, muitos de vocês são estudantes, vocês não vão botar porque não tem uma atuação profissional nesse momento, né? Não tem um vínculo empregatício com ninguém, enfim, né? Já, mas o que que é muito importante? Botar a linha de pesquisa, né? Eu diria que colocar a linha de pesquisa, e é uma coisa que muitos de vocês falam, gente, vocês botaram a linha de pesquisa lá no Lattes? Ah, não botei porque eu não consegui, professora. Não consegui porque ela não é tão intuitiva como todos os outros que a gente mostrou e ainda vai mostrar, mas ela ensina aqui como é que faz. Para incluir uma linha de pesquisa, acessar o item atuação, atuação profissional, atuação profissional, selecione a instituição, selecione as atividades, inclua uma nova natureza da atividade como pesquisa e desenvolvimento. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Então vocês viram aqui não tem um incluir novo item, eu tenho que ir lá no atuação profissional. Atuação profissional, vou botar aqui, Idomédio Estácio, tá? Campos Vista Carioca. Tipo de vínculo. Pô, eu sou estudante, não tenho vínculo. Então vamos lá. Se você botar outro, tá? Isso não vai ser considerado vínculo empregatício, que é o que a gente quer. Então, eu vou botar outros, especifique. Aí aparece, possui vínculo empregatível? Não. Aí eu preencho aqui, eu sou estudante. Qual é o meu enquadramento funcional? Sou estudante de graduação. Qual a minha carga horária semanal? Sei lá, eu chutei aqui, 40 horas, né? Quando que eu comecei o meu curso de graduação? Em janeiro de 2025. Salvar. Salvei, aí agora nas minhas instituições apareceu aqui o IDOMED Universidade Estácio, tá? É, Aí eu clico nela, aí vai aparecer os vínculos, né? Vai botar lá que eu sou estudante de graduação e aparece essa opção atividades. Vou clicar nela, incluir novo item. Selecione a natureza da atividade, pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso que eu mostrei é exatamente a orientação que estava lá naquela primeira linhazinha da linha de pesquisa, tá? Então, botei isso, confirmei, tá? E aí eu vou entrar aqui na atividade. Então, o órgão é um curso de medicina, que eu comecei em janeiro de 2025. Eu estou ainda nele, e aí eu acrescento aqui a linha de pesquisa. Aí botei aqui risco cardiovascular e transtornos emocionais. Tudo isso eu preenchi para fazer aula, gente, mas obviamente eu não enviei para o CNPq, né? Porque eu fui inventando coisas para poder fazer essas grades, evidente, né? Bom, aí botei isso aqui, tá? Ainda estou na atuação profissional, estão vendo? Diz que a minha atividade é pesquisa e desenvolvimento, e vou dizer qual é a minha linha de pesquisa. A partir daí, eu vou entrar em atuação, linha de pesquisa, tá? E aí eu vou botar o título da minha pesquisa, vou botar o objetivo da minha linha de pesquisa, se ela está ativa ou não, né? Geralmente sim, vou botar as palavras-chave, a área do conhecimento, também aparecem opções lá, ciências da saúde, medicina, enfim, salvar, tá? Então é isso, a linha de pesquisa talvez seja a coisa que tem uma voltinha a mais, mas nada que não esteja bem claro lá no Lattes, que é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Aí a gente vai para os projetos. Gente, você está no. Você acabou de entrar como bolsista do ProHeart, né? Tem que botar o projeto de pesquisa que você tá nele, né? Para que ele apareça no seu Lattes, né? Então, vou lá em projetos, projeto de pesquisa, o projeto de extensão é igualzinho, tá? Quando eu clicar em projetos, aparece isso aqui: pesquisa, desenvolvimento tecnológico, extensão, ensino e outros tipos de projeto, tá? Então, cliquei no projeto de pesquisa ou no de extensão, dependendo em qual que eu estou. Então, vamos lá, projeto de pesquisa. Nome do projeto, eu vou botar lá, risco cardiovascular e transtornos emocionais. Vou fazer uma rápida descrição sobre ele. A natureza dele é pesquisa, ele está em andamento e começou em 2023. É um projeto de cooperação instituição de pesquisa e empresa? Não. Tem potencial de inovação? Botei não.
Constituição de execução. Universidade Estácio Sá, Idomed, Estácio, bababá. Salvar, tá? O projeto de extensão é exatamente a mesma cara, só que você vai botar o título do seu projeto, vai entrar na aba certa, claro, botar o título do seu projeto e preencher tudo isso. Produções. Produções é super importante, gente. Quando a gente falou de escrever um artigo científico, né, a primeira aula que foi lá da pesquisa clínica se aprende na graduação e depois como escrever um artigo científico, né, a gente sabe que o que a gente faz de pesquisa a gente quer mostrar, o que a gente faz de bacana a gente quer mostrar, seja lá o que for, né? Às vezes nem todo mundo acha tão bacana assim, mas a gente gosta de mostrar, né? E cada vez mais com as redes sociais as pessoas adoram mostrar. Mas dentro do meio do mundo acadêmico, não adianta eu fazer uma pesquisa e não publicar os resultados, né? É morrer na praia, né? Fiz as minhas pesquisas, encontrei um monte de coisa interessante, trabalhei pra caramba. Ah, não vou publicar não, deixa isso pra lá. Joguei no lixo todo o meu trabalho, porque ninguém vai saber que aquilo aconteceu. Então, publicar é muito importante, né? Então, quando eu entro lá em produções, né, vai aparecer a parte da produção bibliográfica, aparecem essas opções. Artigo completo, artigo aceito para publicação, livros e capítulos, textos em jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais do Congresso. Às vezes as pessoas acham que aquela publicação dos anais do Congresso não tem importância, é fundamental. Saiu a publicação do anal do Congresso, vai lá e coloca isso no teu Lattes, né? E apresentação de trabalhos e palestras, né? Muitos de vocês dizem assim, ah, eu não atualizo o Lattes porque eu não fiz nada, né? Como não fez nada? Né? Você apresentou um pôster num congresso, né? Você apresentou um pôster na jornada científica da sua universidade, tá? No Cadastrar-se, que a gente tem o seminário de pesquisa, que no final do período vocês apresentam os trabalhos de vocês, isso tudo é apresentação de trabalho e que deve entrar no Lattes. Isso vai fortalecendo o seu cartão de visitas, tá? Então é super importante. Então, comecei aqui com artigo completo publicado em periódico, tá? Então, tem lá os artigos que eu já tinha botado, eu vou no incluir novo item. Quando o artigo já está completo, já foi publicado, ele já tem um DOI, tá? A partir do momento que ele tem um DOI, se eu quero botar que meu artigo já está publicado, eu tenho que ter o DOI dele. Né? O DOI é o identificador de qualquer publicação. Quando eu boto esse DOI e confirmo, ele já aparece várias informações do seu artigo. Algumas coisas você vai ter que acrescentar, mas já aparece muitas informações, tá? Não fui adiante aqui porque eu precisava de um DOI novo, e se eu inventasse qualquer um DOI que a gente já tem, ele ia dizer, isso aí já tá no Lattes. Se eu botasse um DOI de um artigo que não é meu, ele vai dizer, você não consta como autor desse artigo. E se eu botasse o DOI não existente, ele ia dizer DOI não encontrado. Então, não podia ir adiante, mas vocês vão ver aqui no artigo, no trabalho publicado em Anais do Congresso, como é que isso funciona, que é igual também. Então, vamos lá. Trabalho publicado em Anais de Congresso. Eu posso botar o DOI ou não, dependendo dos anais terem o DOI. Hoje em dia, praticamente todos têm, tá? Até porque o DOI é gratuito. Né? Então, vou botar lá o DOI, aí vamos. Como é que foi publicado no anal de evento, tá? Então, fui lá no Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, apresentei um pôster e depois aquele resumo que eu enviei vai sair na Revista Brasileira de Hipertensão, no fascículo de anais do Congresso, né? Como é que é esse trabalho? Foi um trabalho completo? Alguns congressos menores, eles pedem o trabalho completo para publicar, tá? Mas muito raro. Era só um resumo? A maioria dos nossos é isso, é um resumo só. E às vezes pode ser um resumo expandido, eles pedem para você mandar alguma coisa mais robusta para sair nos anais. Mas a grande maioria das vezes é só o resumo mesmo, aquele mesmo que você submeteu a um determinado congresso para poder ser aprovado ou não para apresentação. O título, o país da publicação, o idioma que ele vai ser publicado,
o ano, né? Tá aqui. O meio de divulgação, hoje em dia, praticamente tudo é online, né? Quando tem homepage do trabalho, então é comum como os anais saem online. É comum você ter lá a homepage da sociedade daquele congresso, e aí você vai ter a homepage do trabalho. É um dos 10 trabalhos mais relevantes da sua produção, sim ou não? A produção para educação e popularização de CIT, sim ou não? Salvar, é uma coisa, né? E apresentação de trabalho e palestra. Como eu falei, a maioria de vocês em algum momento já apresentou um trabalho em algum lugar ou está prestes a apresentar, tá? E aí, lembrar que tem que incluir, né? É engraçado que a Bolsa de Produtividade da Estácio tem uma reunião anual com os bolsistas de produtividade, que são docentes, né? E aí é interessante que eles pedem, né? Eles têm um capítulo só para falar do Lattes, da importância de manter o Lattes atualizado, bababá, e fala assim, a aula que você deu no curso você pode colocar lá com a apresentação de trabalho e palestra. É isso. Né? Claro, quando você tem pouca coisa, você vai valorizando as coisas menores. Quando você começa a ter muita coisa, vai virando um currículo meio, parece uma bíblia, né? Então já não compensa tanto assim. Mas eu apresentei um trabalho, eu apresentei meu seminário de pesquisa no final do semestre, eu apresentei um trabalho na jornada científica, eu vou botar aqui. Aí eu vou dizer, é uma comunicação, foi uma conferência, uma palestra, foi num congresso, foi um seminário, foi um simpósio, uma outra qualquer. Qual foi o título da minha apresentação, em que ano isso aconteceu, a mesma coisa. Página da publicação, idioma, meio de divulgação, homepage, isso é um dos 10 trabalhos mais relevantes, salvar, tá? É, Eventos. Eventos também é outra coisa que a maioria tem. Fui num evento, eu falei, eu boto antes de ir no evento, tá? Fui no evento, eu vou botar lá no meu lado, essa participação no evento, né? Qual foi a forma de participação? É, eu fui convidada a dar uma palestra, eu fui convidada a moderar uma mesa, né? Isso é uma coisa. Não, eu participei, eu fui apresentar um trabalho, né? Então, eu não sou um convidado do congresso, mas sou um participante. Eu tive alguma coisa, uma atuação ali, uma coisa ativa dentro do congresso. Ou não mandei trabalho nenhum, não vou falar palestra nenhuma, eu sou só um ouvinte. Se eu sou um participante, qual foi o tipo de apresentação da sua participação? Aí tem lá as opções, oral, pôster, bababá, beleza. Qual o nome do evento? Nosso congresso agora é de julho. Né? Qual o ano? 2025. É um evento internacional, nacional, regional, local, né? Então, por exemplo, agora, quem teve no congresso da Socerja, é um congresso regional. O congresso que a gente fez lá na Estácio, no Vista Carioca, é um congresso local, né? O Congresso de Humanidades, Pesquisa e Ensino Médico. Qual é a natureza? Também aparecem as opções. Não, é um congresso mesmo. Onde foi o congresso? Em que país? Tem a homepage do congresso, legal. Qual foi o título da sua apresentação? Para quem é o convidado, né? Para quem foi dar uma palestra, ou para quem é o participante, foi apresentar um trabalho, tá? Algumas vezes a gente tem que botar aqui. é, Tem que entrar várias vezes, né? Eu mandei 3 trabalhos, os 3 foram aprovados, né? Então, eu vou entrar com isso 3 vezes para poder botar todos os trabalhos, tá? Salvar, o negócio vai adiante. Organização de eventos, né? Geralmente o aluno fala assim: ah, não, organizar, nunca vou, como é que eu vou organizar um evento? Agora mesmo no nosso evento do Congresso Integrado do Vista Carioca, vários alunos estavam envolvidos, né? Não sei se algum deles está aqui assistindo, mas se tiver e não tiver ainda botado no Lattes, corre lá e bota no Lattes. Ano passado a gente fez o simpósio de hipertensão arterial do ProHeart, na UFRJ, que foi totalmente organizado pelos alunos, né? Então, você entra lá, organização de eventos. Isso aí, Tomás, manda abraço. O Tomás participou da organização desse congresso integrado. É, Então, organizei evento, vou botar congresso, qual era a natureza? Eu organizei, tem outras coisas, eu fui o curador, fui o mediador, enfim.
qual foi o congresso, em que ano, é a mesma coisa, né? Com a instituição promotora e o tempo que durou. Ele pede em semanas, a maioria das vezes é uma só, né? Não vai a um congresso que vai durar 3 meses. Mas às vezes é isso, às vezes é um festival, às vezes é uma feira que pode durar um pouco mais. Como vocês veem, o Lattes é muito eclético, né? Então ele tem a parte cultural, artística, esportiva. Então, foi um concerto, foi uma exposição, foi um festival, uma feira, uma Olimpíada, enfim. Tá? Então, mesma coisa. Salvar e pronto, entrou no meu Lattes. Finalizei minha atualização. Botei já tudo que eu precisava. O Tomás acabou de botar lá a organização dele do evento. Pronto, resolvi, eu desligo o computador? Não. Eu tenho que enviar para o Lattes, tá? Isso tudo está no meu computador. Se eu esquecer do enviar, tudo o trabalho que eu tive eu vou jogar fora. E aí, quando eu botar um enviar, vai aparecer lá uma tela dizendo seu trabalho foi enviado, suas atualizações foram enviadas, serão publicadas em breve, tá? Então, fundamental depois de atualizar o Lattes, enviar. Não esqueçam jamais. Vai dizer, puxa, eu atualizei, não apareceu nada lá. Claro, você saiu do Lattes sem enviar, não vai rolar, né? E a exportação do látis, né? Como eu falei, muitas vezes tem situações que as pessoas pedem para você mostrar o seu látis, tá? Então a gente tem algumas formas de mostrar isso. A primeira delas é dando o endereço do seu Lattes, né? Eu falei quando a gente vai submeter bolsa de iniciação científica, a gente fala assim, me manda aí o endereço do seu Lattes, é isso aqui. É uma das maneiras, a pessoa vai clicar ali e vai ter o acesso. Mas muitas vezes as pessoas querem o Lattes mesmo, propriamente dito. Tem duas maneiras da gente mandar o Lattes para Ah, alguém. desse negócio aqui. Então vamos lá. Vocês estão. Vitor dando ordem para as crianças. É, uma delas é gerar a página para impressão. Onde é que a gente gera a página para impressão? Ou aqui, nessa impressorinha aqui em cima, ou nessa impressorinha aqui embaixo. É a mesma coisa, tá? Você clicar aqui ou aqui, você vai estar mandando pro. Vai ter o mesmo. Vai abrir a mesma página para você fazer a mesma coisa, né? É, e aí gera essa página aqui, gerar página para impressão, né? O default é o resumido, que aparece isso aqui, ó, formação acadêmica, atuação profissional, artigo completo, livro, capítulo, tá? Mas eu posso fazer assim, não, nesse currículo que eu vou mandar, é super importante eu dizer os idiomas que eu domino. Então, eu vou clicar aqui, idiomas, e aqui vai aparecer que é o personalizado. Ou não, eu vou mandar meu currículo inteiro. Não quero nem saber, eu vou arrebentar. E eu boto que eu quero ele completo. Vai aparecer todas essas informações, tá? É, E aqui a parte de baixo, né? Então, isso aqui é a parte de cima. Se eu fizer aqui essa barra de rolagem, vai abrir a parte de baixo. O que que é essa parte de baixo? É em relação ao período. É comum você, assim, você ter que enviar o seu Lattes, né? Quando você está submetendo um edital, por exemplo. Mas o que que você fez nos últimos 5 anos? Ah, não quer saber o que você fez há 20 anos atrás. Quer saber o que você fez agora nos últimos 5 anos. Então, às vezes é só o período de atuação profissional, que a pessoa quer os últimos 5 anos, ou o período de produção, aqui vai entrar artigo publicado, artigo aceito para publicação, livros e capítulos, etc., produção artística, enfim. Tá? Aí vou clicar aqui que eu quero de tanto tempo para cá, quero que utilize citação bibliográfica, isso aqui eu escolho, né? Quero que exiba o número de citações daqueles artigos que eu estou mandando e vou dar o confirmar e pronto, tá? A outra maneira de eu exportar o Lattes é aqui, tá? Esse exportar, a gente exporta, aí ele te dá a opção ou RTF, que é um artigo de Word, na verdade, ou o XML, né? Que é a página mesmo. Então, a gente geralmente escolhe o RTF. Quando que a gente faz isso? Quando a gente quer dar uma mexidinha nele, né? Às vezes você fala assim, isso aqui eu quero que bote, mas não gostei desse jeito que tá, enfim. Aí, ao invés de eu pedir, porque aquele outro sai um PDF, esse aqui sai um Word, né? Então, eu escolho o RTF e vai aparecer exatamente a mesma coisa que o outro apareceu.
né? Se é resumido, se é completo, se é personalizado, de quanto tempo para cá que eu quero aquilo tudo, vou dar o confirmar e ele vai me entregar o meu lápis exportado, tá? Então, acho assim, isso é o grande barato do dia a dia em relação a criar e atualizar o currículo Lattes, né? Quais são as principais mensagens dessa nossa conversa? Crie seu Orcíleo e seu currículo Lattes. Eles são o seu cartão de visitas. O cartão de visita acadêmico está no Orcíleo e no Lattes. Todo mundo que pensa em vida acadêmica, seja a vida acadêmica uma iniciação científica ou um doutorado, tem que ter o Orcíleo e o Lattes, tá? Ele é o seu cartão de visita e todo mundo vai olhar ele. Quando você convida alguém para uma banca, para sua banca de tese, né, ou para sua banca do TCC, né? Quando você convida a pessoa que está sendo convidada, vai dar uma olhada no teu Lattes. Vai dizer, caramba, esse menino tá, tá apresentando um TCC, não tem um Lattes, ou quando fez o Lattes estava lá no ensino médio, agora está no último ano da faculdade e não atualizou absolutamente nada, né? Então, é o cartão de visitas, sim. A gente quer saber o que que aquela pessoa já fez ou está fazendo e atualize regularmente seu lado. Se deixar para o mês que vem, você vai esquecer, vai faltar informação. Para você conseguir essa informação, vai dar um trabalho horrível. E aí o seu orientador acabou de dizer assim: me manda aí o seu Lattes. Aí você fala: caraca, tá tudo atrasado. E vou ter que começar a procurar certificado, não estou achando certificado, já não me lembro mais. Aí você esquece de coisa, fica para trás. O seu cartão de visitas, que podia estar super completo, com tudo que você teve um trabalhão para fazer, não tá, né? Então, atualize regularmente seu Lattes. Vou fazer alguma coisa, pá, vou botar no Lattes, tá? E a última mensagem é o nosso Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que vai ser agora no final de julho, 23 a 25 de julho, lá no Campus Justa Carioca do IDOMED. A programação está no site e as inscrições estão abertas, né? congressosbh2025.com.br, estão todos convidadíssimos. E aí, pessoal, Lattes é um bicho de sete cabeças ou não? Quem já tentou e não conseguiu? Quem fez no ensino médio e esqueceu que ele precisava existir? Conta aí para mim. Acho que o principal é o bicho de... Primeiro, desculpa aí a conversa paralela. Vocês vão ouvir uns gritos aqui de vez em quando, tá? Não tem jeito não. Mas acho que o principal bicho de sete cabeças é ele ficar atualizado, né? Sei, eu digo por mim, porque, cara, é muito. Tem que ter a rotina de estar sempre atualizando e à medida que for fazendo as coisas, né? E a gente tende a Exatamente. querer procrastinar sempre o que é mais difícil, né? Isso a gente não tem costume, então a gente procrastina aquilo que a gente não tem costume, né? Não, deixa, semana que vem eu faço. Aí, não, outra semana eu faço, né? Aquilo que você já tem mais costume, é mais difícil você procrastinar. Como não é um hábito para muita gente, você acaba que aquilo é o que fica para depois. E esse depois é bem ruim, né? Frequentemente nem chega, né? Só É. chega na hora do Na hora, desespero. isso, só chega na hora do desespero. Fala aí, João. Pô, professora, a minha primeira experiência com Lattes foi péssima, porque foi isso que você falou, né? Já acabou não, tem que clicar ali no enviar. E eu não sabia disso, e eu lembro que foi quando eu entrei no ProHeart, né? Você pediu pra gente enviar, acho que o ID do Lattes, o nome, o endereço, enfim. E eu tentava e falava, meu Deus, não tô conseguindo fazer isso, enfim, até descobri que tinha que clicar pra subir. Eu achei muito legal, eu não conhecia o Worseed, eu ia até no final perguntar se você acha que aquela. Tem uma coisa assim, autorizar publicar o Lattes na versão em inglês, né? Se você acha que isso traz alguma visibilidade para pesquisadores não brasileiros, mas tem um ORCID, né? O Orsi é porque, na verdade, o pesquisador não brasileiro, ele nem sabe que o Lattes existe, Sim, né? aham. Então, para ele estar publicado em inglês, a grande vantagem dele estar publicado em inglês é quando você tem que mandar ele para alguém. Alguém de fora Uhum. pediu o teu Lattes,
aí ele já está ali em inglês e aí você manda a versão em inglês. Mas realmente as pessoas de fora não sabem que o Lattes existe, né? E aí, nesse sentido, é importante ter o Worcid, muito importante. E você vai ver Entendi. agora, quando a gente for submeter o teu artigo do doutorado, qualquer revista vai pedir o Worcid de todos os autores. Eu já vou até providenciar o meu, porque eu acho que eu não tenho, não. Então, manda abraço. É, e uma outra dúvida rápida. LinkedIn, no ResearchGate também dá para pôr algumas informações. Você acha que isso traz visibilidade também ou não? O LinkedIn traz, eu estou procurando reativar o meu LinkedIn, o LinkedIn do ProHeart e o LinkedIn do Lapark, mas eu precisava de ajuda, precisava de alguém que ajudasse a fazer isso. Igual Aham. alimentar redes sociais, porque o LinkedIn é uma rede social, na verdade, né? Sim. É, mas é isso, você acaba tendo muitos contatos, as pessoas têm uma visibilidade que as pessoas sabem o que que você está fazendo, entram em contato com você, dizendo, ó, também estou trabalhando nesse sentido, o que que você sugere, ou gostaria de fazer uma parceria com você. O LinkedIn é muito interessante nesse sentido e muita gente usa ele assim ativamente. Eu Uhum. precisava que alguém usasse ativamente, alimentasse ativamente o LinkedIn do ProHeart e o LinkedIn do Lapark. Vou, Entendi. vou sortear o nome de algum dos alunos para fazer isso. Aí, no caso, você acha melhor ter, então, o grupo e não o individual do Não, pesquisador? eu tenho individual também. Ah, legal. Ah, eu acho que é importante ter os dois. Bem Tá, importante. beleza. Tá, obrigado. Professora, tenho Fala. uma pergunta. Em relação ao Worcid, né? Eu tenho a plataforma já a inscrição e toda vez que eu entro, na verdade, o meu Lattes tem muitas coisas, né? De artigos já publicados, alguns outros resumos, mas toda vez que eu entro no, já que é vinculado, por exemplo, quando a gente gera a página do Lattes para imprimir, ele já automaticamente aparece, tá, o link do Worcid, né? Mas aí, outro dia eu estava até mexendo nessas coisas, aí por curiosidade eu entrei, deixa eu ver como é que tá o Worcid. E lá só aparece, na página principal do meu Worcid, só aparece 3 artigos publicados. Eu queria saber se ele leva em consideração o DOI, né, o DOI lá do artigo para fazer esse cruzamento de informações, porque tem tanta coisa e lá não aparece nada, entendeu? Não aparece resumo, não aparece outras coisas. O que que ele considera? Ele Sempre fiquei. considera revistas que são indexadas, publicação em revistas indexadas. Mesmo uma revista que tenha DOI, mas não seja indexada, ele não vai aparecer lá automaticamente. Você tem que É? botar, Então quer tá? dizer que Porque tem algumas que. vezes a gente acha assim, por exemplo, a Revista Brasileira de Hipertensão, que é da SBH, ela não é indexada ainda. A gente está trabalhando para ver se para chegar a indexar. Mas muitas revistas com muito tempo até ganhar uma robustez para que ela seja indexada. Tá? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem o Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é uma revista indexada, e tem o International Journal of Cardiovascular Science, que não é indexada. A gente tem até umas publicações lá. Aí tem que botar no ORCID. Pois é, era uma coisa que eu reparei, né? Poxa, já tem tanta coisa, mas nunca aparece, nunca é transferido para lá, por mais que não seja indexado ou não. Aí agora, né, a senhora esclareceu. Realmente tem um filtro, né, mais exigente, digamos assim, por parte da avaliação internacional, né? Porque aqui o É, Lattes vai considerando tudo. E aí o isso. Worcid filtra ainda mais o que você realmente tem de bom, se você publicou realmente em lugar legal, enfim. É interessante pensar dessa forma. É isso, é bem por aí. Fala, Fernanda. Oi, boa noite. Dá para Boa me noite. ouvir? Estamos ouvindo. Eu acho que, assim, não sei se chega a ser uma pergunta ou se é só um toque para o pessoal que não está acostumado, mas quando você diz para colocar os artigos, é qualquer membro que participou do artigo, não necessariamente o primeiro autor, não é isso? Todo mundo. Você publicou um artigo como segundo, terceiro ou décimo autor, não importa. E É, aí, você bota no seu Lattes.
Mas não tem espaço para você colocar se você for o primeiro ou o segundo, nada disso, né? Fica. Não, você Tanto faz você bota. colocar seu nome. Não, você tem que botar o nome de todos os autores, e aí quando aparece no seu Lattes, o teu nome aparece em negrito. Ah, tá. Não Era importa, não essa a minha aparece dúvida. ali a ordem, não. Tá bom. Obrigada. Não entendi a pergunta, João. Tipo assim, eu já vi alguns artigos de revisão em que por exemplo, um profissional bibliotecário participou da constituição da estratégia de busca. E aí ele não figurou critério suficiente para entrar como autor pela revista, mas tem um espaço de agradecimentos por, sei lá, pequenas colaborações. E aí sai o nome da pessoa ali, mas não entra em lugar nenhum no Lattes, né? Não, não que eu Ah, saiba, pode ser que entendi. aqui, mas eu acho que não entra, não. Nunca vi esse espaço. Tá bom então, beleza, obrigado. Mais dúvida, gente? Eu tenho uma outra, professora, em Ah, relação eu não sei como é que funciona, mas toda vez que, por exemplo, eu vou colocar algum resumo publicado ou alguma coisa, parece que o Lattes me sugere algumas formas de sobrenome para o meu nome. Por exemplo, o meu último nome é Souza, né? Então fica Souza RJAS. E aí tem vezes que ele aparece Araújo Souza, José Araújo Souza, aí eu tenho que ficar escolhendo o que eu quero definir, se é Souza, se é Araújo Souza. É muito na chato. verdade, Anderson, é muito importante você fazer essa escolha para sempre, Pois é. tá? E aí. Como você viu ali, você viu que eu mostrei aquela página do meu Orcid, que tem Aham, 850 maneiras que o meu nome aparece, o que é péssimo. sim, isso é horrível. É porque eu custei a escolher. E é engraçado porque, por exemplo, outro dia saiu um artigo que que nós escrevemos ainda na graduação aqui, e aí quando eu coloquei o DOI, né, para achar, e automaticamente ele gerou Araújo Souza, aí eu tive que modificar para ver se plotava os dados todos dos autores, porque a revista já veio com essa informação, não sei se ela captou isso do meu Lattes, eu não sei como eles cruzaram esses dados aí. O que Foi. acontece muito, tem revistas que tem lá o seu padrão do nome. Então, tem revista que pede para você botar só o primeiro e último nome. Tem revista que bota o primeiro nome e todos os sobrenomes. Tem outra que bota o primeiro nome, o nome do meio e o último nome. Entendeu? E aí, em função do que foi colocado na hora da submissão da revista, eles fazem o arranjo da maneira que é o padrão daquela revista. Aí isso gera essa montanha de maneiras de escrever um, um mesmo um mesmo autor, né? Pois é, e eu ainda submeti, eu que disse, não, eu vou submeter porque eu vou realmente tomar cuidado com isso, porque da última vez eu tive um problemão, aí de novo, teve um problemão de novo, quando liberou o link do DOI, aí quando fui jogar no Lattes, aí ele apareceu Araújo Souza, aí eu não queria copiar, enfim, foi um estresse, assim, transitório, mas eu acho que deu de resolver. Mas ele me dá sempre três sugestões, ou é Araújo Souza, ou é José Araújo Souza. E aí eu já tento Aham. definir o nome, mas às vezes eu não consigo. Não consigo, é impressionante. Tem revista que a gente não consegue mudar mesmo, não. Mas sempre que puder, o ideal é você escolher um que é o que você acha que é mais forte para você e dentro do possível, sempre escolher ele. Beleza. E é isso, né? Quando você vai botar equipe de projeto, ou quando você vai botar autores de artigo, ou quando você vai botar as pessoas que participaram de uma mesa redonda que você esteve, é, quando começa a digitar o nome da pessoa, se aquela pessoa já está no seu currículo em alguma outra seção, ele já te dá o nome da pessoa com essas várias opções de como você quer escolher o nome da pessoa. E o mesmo acontece com o teu, né? Quando você bota o teu lá, você botar Anderson, aí vai aparecer o teu nome com todas as opções, né? Ou quando você nunca fez nada com aquela pessoa, a história de incluir novo, né? Tem ali uma coisa, aí você bota os dados da pessoa.
Tem essa opção também. A gente tem uma dúvida nos comentários, professora. A senhora consegue ler? Tô lendo. Cauã, conta assim, a apresentação que você faz no seminário lá da faculdade, né? Que agora tem esse nome aí, MPE. Você pode botar ali, seminário, aí você vai botar o que que é. Né? A instituição, obviamente, o IDOMED, o título do trabalho de vocês, deve colocar. Gente, vou parar de gravar.